Valeu, Karina. Vamos falar de esporte, que a Susan tá na área. Oi, Susan. Oi, Polito. Oi para quem está em casa acompanhando a gente ao vivo no esporte. Tivemos aí resultados catarinenses, temos um campeão estreante, que é o Barra, e tivemos a situação do Figueirense bastante delicada lá na sexta-feira. Vamos falar de esporte? Vamos embora. A gente começa, então, com um resumão do fim de semana. Tivemos a final do Catarinense, tivemos a final da Taça Sesc e também tivemos o resultado do quadrangular do rebaixamento. A gente vai olhar aqui no placar, os principais placares, dessa rodada do fim de semana. Tivemos Paulistão, Palmeiras venceu o Novo Horizontino por 2-1, jogo lá em Novo Horizonte. Palmeiras, o Verdão, levou mais um campeonato para casa. Tivemos também a Taça Sesc, Criciúma e Camboriú. 3-2 para o Criciúma. Como tinha a vantagem do Camboriú pelo jogo de ida, a decisão ficou para os pênaltis. E aí o Criciúma levou a melhor Taça Sesc lá no sul do estado. E aí sim, o campeão catarinense, o Barra. A Chapecoense ganhou de 1-0 do time do Barra, mas como ele tinha vantagem de 3-1 também no jogo de ida, o Barra fez um feito histórico e é o campeão do catarinense. E o que chama a atenção é que há 34 anos, Santa Catarina não tinha um campeão inédito no estadual. O último tinha sido o Brusque lá em 1992. Agora, em 2026, o Barra, que estreou na final, ele foi além e garantiu o primeiro título. O Pescador tinha vantagem, como eu disse, depois de ganhar em casa por 3-1. E na Arena Condá, a Chape marcou 2 gols, um deles foi anulado pelo VAR. E mesmo com o placar de 1-0 para os donos da casa, o Barra conquistou o campeonato. A Chapecoense, pelo segundo ano consecutivo, é vice-campeã do Catarinense. A gente deseja parabéns às duas equipes, em especial ao Barra, que é o campeão, que fez muita festa. Os torcedores fizeram festa em Balneário Camboriú, acompanharam, inclusive, a equipe até Chapecó. E a equipe já chegou lá em Balneário para mais festas desse título inédito. Agora, falando sobre o quadrangular do rebaixamento, o quadrangular do descenso, nós tivemos a última rodada na sexta-feira. O Marcílio Dias venceu e garantiu a permanência. Já o time alvinegro perdeu de goleada no Scarpelli. Olha só. 2 partidas decisivas. Para o Marcílio Dias, bastava a vitória. Já o Figueirense precisava derrotar o Carlos Renault e torcer pela derrota do Marinheiro. No Gigantão das Avenidas, o Marcílio venceu o Jack por 2-0. Já no Scarpelli, o Furacão do Estreito perdeu para o Carrenault por 4-2. Os donos da casa chegaram a abrir o placar com o Yuri, mas a esperança durou pouco. Everson 2 vezes, Matheus Campos e Melo fizeram os 4 do time de Brusque. O alvinegro chegou a marcar o segundo, mas a competição já estava decidida. Marcílio Dias permanece na elite do catarinense. Figueirense, Joinville e Carlos Renault foram rebaixados e vão disputar a Série B do estadual no ano que vem. Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Cláudio, o torcedor ele já até estava conformado com o rebaixamento, mas agora um placar de 4-2 foi muito além disso, né? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Foi cruel, goleada foi cruel. E a gente falava sobre o Sobrenatural de Almeida. Quem conhece a obra de Nelson Rodrigues entendia que era crítica. A gente não via a condição do Figueirense permanecer. O jogo foi mais um retrato de uma crônica de uma morte anunciada. O Figueirense, durante toda a competição, fez jogos patéticos como este sexta-feira. O torcedor, pelo menos, sabia que a situação lá em Itajaí não iria acontecer. A equipe do Joinville não tinha forças de reação para vencer a equipe do Marcílio Dias. O torcedor esperava era pelo menos um jogo de dignidade, um time brigando por vitória, pelo menos fazendo a sua parte. E não foi o que aconteceu, foi um time de uma atuação pífia, sem força ofensiva, poucas finalizações e olha que deu a esperança no início com aquele gol do Yuri. Mas demonstrou uma equipe que não teve nenhuma concatenação de jogadas, não teve repertório ofensivo, mas finalizações muito raras, e aquele gol ainda no final do Kaique Moreno com vaias em relação ao jogador. Susan, o torcedor, ele não é bobo. Ele viu durante a campanha que a equipe do Figueirense teve uma montagem de elenco fraca, um time que não conseguiu sustentar jogos e foi para o quadrangular da morte. Quem lá no regulamento aceitou que segure a onda, porque ano que vem, calendário, se não tiver na Copa do Brasil, só em abril. Então, prejuízo dentro e fora do campo. Cláudio, hoje a gente tem uma reunião bastante importante para o time alvinegro, O encontro aí que visa a homologação dos membros da SAF, mas aí tem uma questão burocrática, porque temos também protocolado um pedido por parte dos conselheiros de destituição.
Fica a pergunta, pode se destituir algo que não foi homologado? Porque eles já estão em atuação desde a criação em 2021, né? E essa confusão, essa dúvida tem o torcedor e a gente vai desmistificar. Vamos tentar fazer o pessoal entender de forma didática. O que acontece? Figueirense teve a criação da sua Sociedade Anônima do Futebol em dezembro de 2021. Pelo estatuto, quem indica os membros da SAF é o presidente da associação. Indicou Paulo Prisco, José Carlos Lages, João Gonçalves Filho, Gabriel Pires e também Fabiano Gerber. O que aconteceu é que, apesar dessa indicação, faltava a homologação pelo Conselho Deliberativo do clube. E a pauta de hoje é única, é homologar os membros da SAF. Como se fala em destituição, então, Cláudio? É simples de explicar para você que está em casa ou está aí almoçando, restaurante na cidade. É o seguinte, a partir do momento em que se coloca a votação da homologação dos membros dessa SAF e a votação é para não homologar, você tem aí os cargos vagos, ficam vagos. Então é uma forma de destituição, porque ao não homologar, você não está mantendo aqueles nomes nos cargos dentro da Sociedade Anônima do Futebol. Não quer dizer que os atos cometidos desde dezembro de 2021 sejam inválidos ou nulos. Não, porque teve a indicação confirmada no estatuto, só que não vai ter a continuidade se não for homologado. Então é uma forma de destituição. Agora, Susan, a preocupação é de futuro. O que vai acontecer daqui para frente? O Conselho Deliberativo tem uma chance ímpar de renovação. O clube vem há mais de 20 anos com as mesmas pessoas, mesmas figurinhas carimbadas. Então é o momento agora de oxigenação, trazer pessoas novas e a preocupação, as propostas de compra da SAF que vem. Trabalham só o terreno do ginásio, o imobiliário, ou tem projeto no futebol? Porque o torcedor hoje, a movimentação é pelo pífio resultado dentro de campo. Hoje é o Paulo Prisco. Se amanhã não tiver projeto dentro do campo e o time continuar definhando, é o João, é o José, são outros pedidos de destituição. Será que tem projeto sério também para o futebol? Além da questão do terreno, é muito ego e vaidade, é muita questão individual e a instituição fica à margem. A bucha, como a gente brinca aqui, o Manezinho, está com o Conselho Deliberativo, tem uma chance ímpar de renovação. Hoje à noite começa às 8 horas na última chamada do Conselho. E a gente vai acompanhar com certeza todas essas decisões importantes para o time alvinegro, trazer ao longo da semana, né, Cláudio? Perfeito. Amanhã, inclusive, a gente primeiro vem falar do jogo do Avaí pela Copa do Brasil e também ao longo da semana a gente vai repercutindo as decisões que vão ser cometidas hoje lá no Conselho Deliberativo. Vou aproveitar que você comentou sobre Avaí na Copa do Brasil para a gente chamar os jogos. Então, amanhã temos Avaí que joga contra Portuguesa. Esse jogo será fora, será lá no estádio Canindé, em São Paulo, às 7 horas da noite. Terceira fase da Copa do Brasil, teremos Leão da Ilha. Essa semana, o Figueirense também tem compromisso marcado depois dessa situação do Campeonato Catarinense. Figueirense vai enfrentar o Amazonas, lá na Arena da Amazônia, em Manaus, às 8 horas da noite. Jogo marcado, então, para quinta-feira, também pela terceira fase. Jogos importantes que a gente acompanha e o Cláudio, com certeza, vai estar aqui com a gente repercutindo esses resultados, né, Cláudio? Importância desses jogos para a dupla da capital avançar e colocar um dinheirinho no caixa. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. E olha só, a capital catarinense recebeu o circuito oficial da Federação Catarinense de Pôquer. O evento terminou ontem, a gente vai assistir como foi agora. Com R$1 milhão em premiação, a primeira etapa do Campeonato Catarinense de Pôquer trouxe jogadores de todo o Brasil para disputar um esporte mental e que cresce a cada ano. Foram 5 dias de disputa, com atletas ultrapassando 30 horas de jogo. Léo Riso veio de longe. Na verdade, eu como amante de pôquer, jogador recreativo, super lisonjeado e feliz da Federação Catarinense estar abrindo novamente as portas, criando um grande torneio, R$1 milhão garantido. E para mim é um privilégio vir aqui somar, brilhantar o pôquer junto com a federação, porque é isso, o que a gente precisa são de novos jogadores, pessoas correndo o circuito catarinense. Para quê? Para levar o pôquer para o mundo recreativo, para os profissionais. Embaixador da competição, o comediante Guilherme Turek falou sobre a experiência enquanto jogava uma partida. Rapaz, assim, agora eu tô tranquilo que eu não tô envolvido. Mas quando a gente tá na mão, a gente tá sempre nervoso, torcendo pelas nossas ou pedindo para não vir as deles, né? Mas aqui tá divertida mesmo, a rapaziada, gente boa, daí a gente fica conversando, dá uma aliviada na tensão. E o grande vencedor dessa competição foi o Pablo Campari, lá de Joinville. O jogador embolsou aí R$350 mil, uma competição importante para a capital catarinense, algo diferente também realizado aqui, com certeza abre as portas para todo o Brasil.
E olha só, no sábado, 400 atletas participaram da travessia da Ilha do Campeche, um percurso de 1.500 metros entre a ilha e a praia. A travessia é um desafio e tanto, viu? Em mar aberto, os participantes tiveram que mostrar resistência e também estratégia. Com apenas 22 minutos, Sofia Góes foi a primeira colocada na categoria feminina. E com 19 minutos, Júlio César levou o masculino. A gente deseja parabéns a todos os atletas, sejam eles profissionais ou amadores, que participaram aí da travessia da Ilha do Campeche. Um desafio e tanto que eles conseguiram cumprir com maestria, com certeza. E no fim de semana também tivemos a última rodada classificatória da Superliga B masculina de vôlei. E temos time da capital nas quartas de finais. Olha só. A Elase recebeu o Nordvôlei do Ceará. A representante da capital até começou bem e venceu o primeiro set. Mas nos outros 3 sets, a equipe cearense virou o jogo. A Elase perdeu por 3-1 em casa. Apesar do resultado negativo, a equipe garantiu a última vaga para as quartas de finais. O time manezinho terminou a fase na 8ª colocação com 19 pontos em 13 jogos. O próximo confronto será um repeteco do que foi a partida do fim de semana, Elase e Nordvôlei. O jogo de ida será em Florianópolis e a volta em Fortaleza. Ainda não foram divulgados as datas e os horários dos confrontos. Tá aí, inclusive essa semana, viu, Polito? Tem matéria especial, reportagem especial com o pessoal da Elase, repercutindo aí essa classificação para as quartas de finais. Seguimos de olho no nosso futebol, com certeza. Valeu, Suzan. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.